Então a posição do crente é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistindo, permanecendo firme, escudo na mão, fé firme, o inimigo não tem outra opção a não ser se afastar. De longe, o máximo que ele pode fazer é atirar flechas, dardos, incendiados. O que são esses dardos? O que são essas flechas incendiadas? Eu encontro pelo menos 3 explicações para elas. Primeiramente, são acusações pessoais, acusações diretas lançadas contra cada crente individualmente. Observe, o inimigo perdeu seu posto no céu de acusador. O grande acusador dos nossos irmãos foi posto abaixo. Então ele não tem mais condições legais, jurídicas, de nos acusar diante de Deus. Perde seu tempo se ele for lá falar, mas eles são pecadores. São pecadores cujo pecado foi pago. Não pode cobrar uma conta 2 vezes. Não pode punir um mesmo crime 2 vezes. Se os nossos crimes, se os nossos pecados foram punidos em Cristo, lá no Calvário, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Perde seu tempo. Cessou a acusação nos céus. Cessou a acusação diante do tribunal de Deus. Porque nós já estamos justificados, pois, pela fé. E em paz com Deus. Isso já é realidade. Isso é conquista de Cristo. Não é algo para que eu tenho que buscar. Eu tenho. Isso já é meu. Eu estou em paz com Deus. Através de Jesus Cristo. Não é algo que você tem que buscar por oração. Deus me faz eu estar em paz com o Senhor. Já está. Se você crê, se Cristo pagou sua dívida, você está em paz com o seu Pai, com Deus. Não há mais condenação, não há mais acusação contra você. O inimigo sabe disso. Ele sabe que perdeu nesse sentido. E que não há o que fazer nesse sentido. Então, o que ele faz? Ele tenta desqualificar você e eu como soldados. Nos acusando diretamente. Você que fez isso, que fez aquilo, que fala dessa maneira, que age assim, que peca desse modo. Você acha que você pode estar aí nesse exército? Você não é qualificado. Você não tem qualificação. Você é um pecador. Você fala coisas erradas. Você faz coisas erradas. Você não ora o suficiente. Você não lê a Bíblia o suficiente. Você não faz isso. O tempo todo ele está nos acusando, dizendo, não, você não faz, você não pode, você não é suficiente, você não é qualificado, você não é um bom soldado, você está fora. Você não pode me enfrentar. E quer saber? Tudo verdade. O pior é que é tudo verdade. Porque nós não oramos o suficiente. Porque nós não pregamos o Evangelho o suficiente. Porque nós não controlamos a nossa língua o suficiente. Porque nós não controlamos os nossos pensamentos o suficiente. Sempre estão entrando aí coisas erradas. Sempre escapa alguma coisa. Tudo verdade. As desqualificações que ele lança sobre nós são verdadeiras. Como fazer então? O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Tudo verdade, mas tudo perdoado. Acusações verdadeiras, mas zeradas. Zeradas em Cristo Jesus. O qualificado para a batalha não sou eu. É o meu líder. O capacitado para a batalha não sou eu. É quem eu sigo. É o general. É o capitão. E não é o pastor não, viu? Nem os apostolos por aí. É
Cristo. Cristo é o meu general. Então, eu sou qualificado nele. Eu sou qualificado nele. Eu sigo o comandante. Obedeço suas ordens. Caio e levanto. E sigo em frente pela fé. Isso é o escudo. Não é disfarçar as falhas. Não é minimizar os pecados. Não é fazer de conta que eles não são verdadeiros. Não é esconder as falhas do nosso caráter. Não é isso. É confiar que elas são perdoadas em Cristo Jesus. E que pelo Espírito Santo eu sou capacitado também a vencê-las. E tenho que fazer isso. Ou então esse escudo da fé é uma fé falsa. Morta. E aí não protege nada. Não segura flecha nenhuma que vier contra nós. Em segundo lugar, essas flechas, esses dardos inflamados do maligno, podem ser tentações que ele então lança contra nós, para nos fazer pecar mais, e então nos desqualificar de vez para o campo de batalha. Tentações. Há muitas tentações na batalha. Uma delas é a soberba. Talvez a pior delas. A soberba. Se achar poderoso demais. Se achar invencível demais. O orgulho precede a queda, sempre. Uma tentação, portanto, terrível que todos nós enfrentamos é a tentação do orgulho, a tentação da soberba, de se achar muito poderoso, muito forte, intocável, invencível. Comigo nada acontece, comigo o inimigo não tem chances. Às vezes, quase sempre, isso é um passo antes da queda. Mas o reverso é verdadeiro também, não sirve para nada. Eu não posso fazer nada, eu não sirvo para nada. Não pode contar comigo, porque eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei orar, eu não sei fazer, eu não posso, sou fraco. O excesso de humildade, mas essa é uma humildade forte, ou falha, ou falsa, também é pecaminosa. Porque o soldado confia em quem o convocou. Precisa confiar em quem o capacita. E tem que avançar. E tem que seguir em frente. Tentações de todo tipo. De toda natureza. Em todas as áreas. Nós achamos, meus irmãos, erroneamente, que as únicas tentações que nós enfrentaremos serão as sexuais. A igreja está frequentemente preparada para se defender dos ataques sexuais, sensuais, eróticos. Isto é apenas uma delas. As piores tentações, na verdade, são aquelas que nos fazem exceder a confiança que nós temos que ter em Cristo. A dependência que nós temos que ter em Deus. São aquelas que, de alguma maneira, nos levam a pensar que nós agimos por nós mesmos. Autossuficiência. Essas são as piores tentações. As tentações também que nos levam a desprezar os outros soldados. A achar que nós somos melhores soldados que os outros. Essa é a tentação mais satânica que existe. Mais puramente satânica que existe. A de desprezar os demais. Porque então nós nos sentimos os maiorais. O grande desejo de Satanás sempre foi o de ser o maior. Os discípulos de Jesus caíram nessa tentação antes de ele ir à cruz. Ele caminhando para a cruz e dizendo, vou sofrer, vou enfrentar, suando sangue. E os discípulos entre eles falando o quê? Quem será que é o melhor aqui, hein, entre nós? Quem será que entre nós aqui vai ter o maior cargo? O novo reino que ele vai estabelecer?
absolutamente desconectados de Cristo, sem entender nada do que ele estava querendo fazer. Fora. Cuidado com as tentações, principalmente de nível do orgulho e da soberba, são os dardos quentes, inflamados do maligno. Como que a fé nos defende disso? Justamente porque ela nos mostra que não podemos confiar em nós mesmos. Nos mostra que nem mesmo é a nossa fé que nos protege de alguma coisa, mas é Cristo que nos protege, porque nós cremos nele. Então, a glória não está na fé, está em Cristo. A eficiência não está na fé em si mesma, mas no Cristo que nos protege, nos guarda, nos lidera. E então o mérito sai de nós mesmos e passa a estar centralizado unicamente na pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, os dardos, as flechas incendiadas, também podem ser meras distrações. Não são necessariamente pecados, pecaminosas, coisas que ele nos oferece para que pequemos. Podem ser coisas até mesmo lícitas, porém, na hora errada, no lugar errado. Porque no meio de uma batalha não é lugar para se distrair. Não é lugar para buscar coisas secundárias, sem importância. Porque a distração, nesse sentido, nos afasta do alvo, que é enfrentar o inimigo. E nós vencemos mais uma vez a distração pela fé, quando nós reorientamos a nossa vida para as prioridades, para aquilo que é central, e deixamos os aspectos secundários, os momentos de descanso. Sim, porque existem os momentos de descanso. É por isso que um dia em 7 nos é dado para descansar. Mas não dá para trabalhar um dia e descansar 6. A prioridade é a batalha. As distrações podem ser dardos inflamados que o maligno usa contra nós.